E se eu te dissesse que talvez o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não seja a falta de dinheiro, de capacidade ou de oportunidades? Talvez seja a culpa por aquilo que você fez, pelo que deixou de fazer, pelas escolhas erradas, pelas pessoas que decepcionou, pelo tempo que perdeu. E enquanto você continua se punindo silenciosamente pelo passado, a sua vida está passando diante dos seus olhos. Você deixa de cuidar de si, para de acreditar em você, abandona seus sonhos e, pouco a pouco, começa a acreditar que não merece prosperar, ser feliz ou viver uma vida emocional e financeiramente independente. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta: até quando você vai continuar pagando por um erro que já aconteceu? Porque talvez esteja na hora de entender que sentir culpa não muda o passado, mas aprender com o passado pode transformar completamente o seu futuro. A culpa é uma emoção humana. Ela pode surgir quando percebemos que fizemos algo contrário aos nossos valores ou quando acreditamos que poderíamos ter agido de maneira diferente. O problema não está necessariamente em sentir culpa. O problema começa quando você transforma a culpa em uma identidade. Quando você deixa de pensar, eu cometi um erro, e começa a acreditar, eu sou um erro, perceba a diferença. Uma coisa é reconhecer uma atitude da qual você se arrepende. Outra, completamente diferente, é passar a vida inteira se condenando por causa dela. E quando isso acontece, a culpa começa a afetar todas as áreas da sua vida. Você pode começar a sentir indigno de receber coisas boas. Quando surge uma oportunidade, você duvida de si. Quando começa a prosperar, sente medo. Quando alguém te trata bem, você desconfia. Quando pensa em crescer financeiramente, alguma coisa dentro de você diz: quem sou eu para conseguir isso? E sem perceber, você começa a se auto-sabotar. Talvez você adie decisões importantes. Talvez gaste dinheiro de maneira impulsiva para aliviar emoções. Talvez tenha dificuldade de cobrar pelo seu trabalho. Talvez aceite menos do que merece, porque, no fundo, acredita que não tem direito de querer mais. A culpa, quando não é elaborada, pode se transformar em uma espécie de punição silenciosa. E pessoas que vivem se punindo têm dificuldade de construir uma vida próspera, porque prosperidade exige movimento, exige coragem para tomar decisões, exige capacidade de se posicionar, exige que você consiga olhar para o futuro sem estar permanentemente acorrentado ao passado. E aqui está uma das maiores verdades que você precisa compreender. Você não precisa negar seus erros para se perdoar. Você pode reconhecer que errou, pode assumir responsabilidade, pode reparar aquilo que for possível, pode pedir perdão, pode aprender. Mas depois disso, você precisa se permitir continuar, porque existe uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade. A culpa diz: você é uma pessoa ruim e precisa sofrer. Já a responsabilidade diz: você fez algo que precisa ser compreendido, reparado e transformado. A culpa te mantém olhando para trás. Já a responsabilidade te convida a olhar para frente. E talvez seja exatamente isso que você precisa fazer agora. Parar de usar o seu passado como uma sentença contra o seu futuro. Você não pode voltar no tempo e mudar o que aconteceu, mas pode mudar a maneira como se relaciona com aquilo que aconteceu. Pode escolher não repetir os mesmos padrões. Pode começar a cuidar da sua saúde emocional. Pode organizar sua vida financeira. Pode estudar. Pode trabalhar. Pode construir novos relacionamentos. Pode aprender a dizer não. Pode estabelecer limites. Pode começar finalmente a escolher você. Porque autonomia emocional não significa nunca mais sentir culpa, medo ou tristeza. Significa não permitir que essas emoções assumam
o controle da sua vida. E a autonomia financeira também não começa apenas quando você ganha muito dinheiro. Ela começa quando você passa a assumir responsabilidade pelas suas escolhas, pelo seu comportamento e pela direção que deseja dar à sua vida. Talvez você tenha passado anos tentando compensar erros antigos. Talvez tenha acreditado que precisava sofrer para merecer uma vida melhor. Mas eu quero que você reflita sobre isso. Você não precisa continuar sofrendo para provar que se arrependeu. O verdadeiro arrependimento não é uma prisão, é uma oportunidade de transformação. Se você errou, aprenda. Se feriu alguém, repare o que puder. Se tomou decisões ruins, construa novas decisões. Se perdeu tempo, comece agora. Mas não continue abandonando a sua própria vida em nome de uma culpa que não pode mudar o passado. Você ainda está aqui. E isso significa que ainda existe possibilidade de recomeçar, de crescer, de prosperar, de construir uma nova história. Talvez a vida que você deseja esteja esperando justamente pela decisão que você vinha adiando há anos, a decisão de se perdoar. Então pare um instante e olhe para a própria história. Você não é apenas aquilo que fez de errado. Você também é aquilo que aprendeu, é aquilo que superou, é aquilo que está construindo. E, principalmente, você é aquilo que decide fazer a partir de agora. Não deixe que a culpa roube os próximos anos da sua vida. O passado pode explicar quem você foi, mas não precisa determinar quem você será. Comece hoje. Cuide da sua mente. Cuide das suas emoções. Cuide da sua vida financeira. Cuide dos seus sonhos. E, acima de tudo, permita-se viver. Porque talvez a sua verdadeira liberdade não comece quando você conquista mais dinheiro. Talvez ela comece no momento em que você finalmente entende que não precisa mais se punir para merecer prosperar. Agora, se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho me perdoar e recomeçar. E se você conhece alguém que vive preso à culpa e precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente disso para começar a cuidar novamente da própria vida. Você não pode mudar o passado, lembre-se disso, mas pode decidir o que fará com o resto da sua história. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Paulo Santos e a gente se vê no próximo vídeo.